Suas mãos para o céu agora e comece a clamar a visitação de Deus neste lugar. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Existe uma batalha que não podemos ver, mas o nosso Rei, o nosso Senhor é poderoso. Clame agora que o reino de Deus se estabeleça, que sim, Ele vem até nós. Clame pela visitação do Espírito neste lugar. Hoje cadeias vão cair por terra nesta casa. Hoje pessoas serão visitadas pelo Espírito de Deus. Hoje pessoas sairão daqui curadas. Hoje o reino do Senhor se estabelecerá no coração de muitos. Clame, clame, invoque o nome dEle. O chame para este lugar. O convide. Aleluia. Aleluia, Senhor, esta é a tua casa, este é o teu povo. Estamos numa só voz clamando. O nosso governo, o nosso reino, não é deste mundo. Nós não somos deste mundo, estamos de passagem. Nós aguardamos aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, aquele que é o Senhor, aquele que nos representa de verdade, Jesus Cristo. Pai, estabelece o teu governo hoje aqui. Eu quero clamar que os anjos do Senhor entrem nessa casa, e que agora, Pai, o Senhor comece a trabalhar, trazendo liberdade, cura, salvação, restauração. Ouve o clamor dos teus filhos, ouve o clamor desta terra, ouve o clamor do teu povo que clama. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a resposta é Jesus. Sara a nossa terra, sara a nossa terra, transforma a nossa nação. A igreja crescerá a tempo e fora de tempo. O Senhor fará coisas novas. Não temam, não temam. Deus fará coisas novas. Ele virá. Aleluia. Nós enfrentamos a pandemia e o Senhor esteve entre nós. Nós enfrentamos as crises e a igreja cresceu. Ela continuará crescendo. Ela se estenderá. A glória de Deus se espalhará em nossos dias. Clame, ore, jejue. Deus fará coisas novas entre nós. Que a glória de Deus se estabeleça hoje. Que a presença do Senhor se manifeste neste lugar. Pai, visite pessoas agora. Leva embora os nossos medos. Leva embora os nossos medos. Revela a tua grandeza hoje aqui. Estamos batendo a porta. Estamos pedindo. O Senhor disse que nos ouviria. Ouve o clamor do teu povo. Visita-nos hoje, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está perto de alguém aí, põe a mão no ombro e ora, peça a Deus. Deus, visita o meu irmão agora. Visita o meu irmão agora. Levante sua voz. Eu creio que Deus está fazendo algo especial hoje aqui. Clame para que Ele fale, para que Ele se manifeste. Clame para que o Espírito Santo de Deus revista pessoas agora. Que o reino de Deus venha, que a sua justiça se estabeleça entre nós. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos ouvir tua voz. Fala conosco hoje, Pai. Se revela aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a glória, todo louvor. Que Ele seja exaltado entre nós. Amém? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a pregar, fazer alguns convites. Hoje à noite nós temos uma vigília em favor do nosso país. Se você quiser participar, então começa às 11 horas, é isso? Na capela. A partir das 11 horas ou 10? Eu falei 11 horas. 11 horas começamos. Então você é convidado nosso. Você que está chegando na igreja, tem um convite ali na mesa. Você que quer fazer parte dessa igreja, você pode pegar o convite e participar de um café que estamos fazendo toda terça-feira para receber os novos, os que querem se integrar. Então venha, toma um café com a gente, participa. Pela graça de Deus, nós integramos na última assembleia mais de 500 pessoas que se tornaram membros da nossa igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Você pode fazer parte. Quero convidar alguns irmãos para trabalharem. Quem gosta de servir ao Senhor? Nós precisamos de gente aqui servindo. São vários ministérios e a gente tem algumas demandas e eu queria te convidar para participar. Uma demanda é nos apelos, na integração, né? Nós temos recebido muita gente, precisamos de voluntários para nos ajudarem no final do culto, para atenderem as pessoas. Então você já tem uma caminhada aí na fé, não é novo, convertido, você está convidado, vai lá, participa com a gente. Outro convite é para o estacionamento. Sempre tem pouca gente no estacionamento, mas vai acabar isso em nome de Jesus, tá? Venha, participe, se inscreva aqui. No final do culto você pode falar com o pessoal aqui, ou amanhã já vai ter um treinamento para a integração, para os voluntários. Você vem às 3 horas aqui e participa com a gente. Outro ministério, esse não existe, mas eu senti no coração, a semana estava orando e eu vi as pessoas entregando desenhos aqui. E eu queria convidar você que desenha bem, que faz caricatura. Eu queria começar um trabalho aqui da gente entregar desenhos para os visitantes, para as pessoas com o recado de Deus. Você tem esse dom? Vem amanhã ou deixa teu nome aí, se inscreve. Tem aí o folderzinho na frente, você pega com o QR Code, se inscreve e a gente vai começar esse ministério lindo. Eu fiquei vendo vários visitantes chegando, saindo, pessoas saindo com o recado de Deus para casa através desse ministério. Amém? Glória a Deus. Quero falar hoje sobre o trabalho dos anjos, o ministério dos anjos. E esse é um tema que às vezes não conversamos muito na igreja, e eu senti fortemente nesse tempo de falar sobre o ministério dos anjos. A Bíblia vai nos ensinar em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas como é que isso funciona? Como é que os anjos trabalham em nosso favor? Como eles nos servem? E em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai nos falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eu quero lembrar isso para os irmãos. A gente está vivendo um tempo onde a gente esquece. Nós precisamos lutar do jeito certo. Existe uma guerra espiritual acontecendo, precisamos batalhar. A nossa guerra não é contra pessoas. Mas esse versículo me chama a atenção porque ele fala que a nossa guerra é nas regiões celestiais. O que isso significa? Como é que a gente briga no céu? Como é que funciona esse negócio? E a palavra céu na Bíblia tem muitos significados. John Stott, que foi um dos maiores teólogos do último século, ele vai falar que algumas vezes na Bíblia céu representa a natureza, o céu azul da natureza. Outras vezes o céu é tratado como o céu da graça. Quando a gente entrega a vida para o Senhor, a gente participa sim do gozo, da alegria do céu, já aqui na terra. Esse é o céu da graça. Por vezes a Bíblia fala do céu da glória,
que é, sim, o último estágio da nossa redenção, quando vamos, sim, habitar com o Senhor na glória. Mas aqui nesse texto em Efésios, ele não está falando nem do céu da natureza, nem do céu da graça, nem do céu da glória. Ele está falando do lugar da guerra espiritual, o lugar da guerra invisível, o lugar onde batalhas são travadas, principados e potestades atuam. E o que isso representa? Francis Schaeffer, um outro pensador da igreja, um homem de Deus, ele vai falar que a nossa vida é como uma casa de 2 andares. No térreo é onde vivemos a vida cotidiana, onde trabalhamos, cuidamos da família, onde percebemos o mundo, sentidos, ouvimos, vemos, tocamos. Mas existe um andar de cima, que não é aparente, para nós não podemos enxergar, mas é um mundo espiritual, o lugar onde guerras são travadas, anjos e demônios, seres celestiais estão operando. E existe uma guerra espiritual acontecendo exatamente agora nesse lugar. Você não é capaz de enxergar, de ver, mas ela é real, ela existe, está acontecendo aqui. E muitas vezes nós padecemos, sofremos, porque negamos ou não usamos as ferramentas que Deus nos dá para operar e para lutar as guerras nas regiões celestiais. Eu ouvi um testemunho de um pastor esses dias, no começo do seu ministério no Texas. Ele trabalhava numa escola para deficientes de alto grau de complexidade, de problemas complexos, doenças complexas, no interior do Texas. E esse lugar era um lugar pesado. As crianças que estavam ali, por causa das enfermidades, se batiam, se machucavam, gritavam. Havia um cheiro muito forte, muitas tinham incontinência. Era um lugar difícil de trabalhar. E ali esse homem de Deus começou o seu ministério e conheceu um menino de 16 anos chamado Steve. Steve tinha síndrome de Down e ele tinha um agravante. A sua enfermidade fazia se automutilar, ele gritava muito e ele batia muito forte no seu rosto. Ele já estava cheio de hematomas e muito machucado. Os psicólogos daquele lugar pediram autorização para os governantes ali, as autoridades no Texas, para fazer um tratamento com aquele menino, usando choques, para tentar impedir que ele se batesse, aprendesse a não se bater. Depois de 6 meses de tratamento, sua condição piorou. Ele ficou mais agressivo e se batia ainda mais. Então os enfermeiros daquela casa prenderam aquele menino com talas, prenderam os seus braços, amarraram os seus braços. Mas a situação piorou porque as crianças da casa agora começaram a empurrar, faziam brincadeiras com ele, e ele constantemente caía no chão e se machucava ainda mais. Frequentemente ele chegava com o nariz sangrando, a boca machucada, o rosto cheio de hematomas. E um dia esse homem de Deus abraça o Steve. O Steve está chorando e ele começa a dizer: Deus, o que o Senhor tem para o Steve? Que vida é essa? Que situação é essa? E naquele instante ele ouve uma voz no seu interior, o Espírito lhe dizendo: essa espécie só sai com jejum e oração. Ele nunca tinha feito jejum, era um jovem ministro. Ele volta para casa em crise, mas será? Existe uma realidade espiritual que eu não estou entendendo. E ele então começa a jejuar. Durante 14 dias ele faz um propósito. E quando ele termina os 14 dias, o Senhor diz: agora ora pelo Steve. E ele então volta para aquela escola, chama o Steve no escritório e diz para ele: olha, você não talvez vai compreender o que eu vou fazer, mas eu sou um homem de Deus, um servo do Senhor, e eu vou orar por você. E então ele impõe as mãos sobre o Steve e ora: em nome de Jesus, espírito de manipulação vai embora. Naquele instante aquele menino cai no chão, prostrado.
No mesmo instante, um cheiro podre toma conta daquele lugar. Aquele menino agora levanta com a ajuda daquele homem de Deus. Ele então tira as talas, tira as amarras. E aquele menino que antes se batia agora começa a chorar e tocar seu rosto. Ele começa a sentir a sua face. Ele começa a fazer carinho no rosto. Aquele menino nunca mais se bateu. Existem realidades espirituais que não somos capazes de perceber e entender. O mundo espiritual é real. Existem anjos que estão trabalhando em nosso favor. E talvez algumas realidades na sua vida estão sim empacadas, porque você precisa da ação libertadora de Deus. Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Os anjos do Senhor estão trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos creem nisso? Mas deixa eu contar para vocês quem são os anjos do Senhor. Às vezes a gente tem imagem de anjos, aqueles seres, né, com cachinhos dourados e auréolas na cabeça. Eu não sei se eles são tão bonitinhos assim, porque toda vez que eles aparecem na Bíblia, eles já dizem logo em seguida: não temas. Eu não sei se são feios demais, mas normalmente na Bíblia eles se apresentam assim. A Bíblia vai nos mostrar que os anjos do Senhor são guerreiros assustadoramente poderosos. Em Isaías 36, quando a Bíblia nos fala do embate entre o povo de Deus e os assírios, a Bíblia diz que um único anjo, o anjo do Senhor, mata 185 mil soldados inimigos do povo de Deus. Um anjo. A Bíblia vai também nos contar a história de Daniel no capítulo 10, quando o anjo do Senhor aparece para ele. O seu rosto fica pálido, ele cai, ele desfalece, ele desmaia diante da aparência assustadoramente poderosa daquele representante do Senhor. Deixa eu te dizer algo: os exércitos do Senhor estão trabalhando agora nesse instante. Eles estão trabalhando em nosso favor. Eles sim estão lutando as guerras do Senhor. Eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Hoje eu quero te falar do ministério dos anjos. Hoje eu quero te falar como eles se apresentam. Nós vamos estudar uma série de mensagens olhando pessoas que foram visitadas pelos anjos, e vamos buscar entender, à luz da palavra de Deus, o cuidado do Senhor, como Ele zela, como Ele cuida da sua igreja, usando esse exército poderoso que está trabalhando em nosso favor. Quantos querem aprender sobre isso? Não tenha medo. Sabe, eu gosto da história quando o servo de Eliseu logo de manhã acorda e se depara com exércitos inimigos que vieram buscar o seu senhor. Ele vai acordar Eliseu desesperado. Eliseu vem e logo fala para o rapaz: não fique com medo. Ele: mas tem um exército aqui. O Senhor abre os olhos dele e ele vê as miríades e miríades de anjos que estão lutando a seu favor. Hoje a minha oração é que Deus abra os teus olhos. Você está preocupado com amanhã? Você está preocupado com o que vai acontecer? Você está preocupado? Ei, existe um exército do Senhor trabalhando em nosso favor. Quantos creem nisso? Amém? Primeiro personagem que nós vamos estudar é Zacarias. Ele foi visitado por um anjo. Zacarias, quem era esse homem? Ele era um profeta, um jovem profeta. Ele é contemporâneo de Ageu na Bíblia. Ageu era o profeta velho, ele era o profeta mais novo. Ele faz parte de uma caravana de 4.000 ex-exilados que voltam para a casa de Israel. Depois de uma liberação sobrenatural de Deus, eles voltam para a sua terra e resolvem reconstruir Jerusalém, seus muros, o templo do Senhor. E o que eles encontram são escombros. O que eles encontram é um cenário de guerra. O que eles encontram é destruição. Logo eles começam a trabalhar, reconstroem os muros, começam a reconstruir a cidade. Mas na hora que colocam fundamentos, Zorobabel coloca o fundamento do templo do Senhor e começa a levantar as paredes, e então os mais velhos começam a chorar.
Eles lembram do templo de Salomão, eles lembram da glória do passado, e um desânimo toma conta da casa de Israel. Se não bastasse, os inimigos do povo de Deus, alguns líderes dos samaritanos, Sanbalaque e Tobias, eles conseguem mandar cartas a Artaxerxes, o rei da época, e conseguem embargar a obra. Durante 16 anos, tudo fica parado, eles não conseguem mexer em nada. E é nesse contexto, o templo destruído, ainda no chão, é nesse contexto que um anjo do Senhor visita Zacarias. E olha o que diz a palavra de Deus em Zacarias capítulo 4, versículo 1. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Zacarias foi despertado pelo anjo do Senhor. Hoje o título da mensagem de hoje é Despertado pelos Anjos. Enquanto fazia a minha devocional, enquanto orava essa semana, uma forte convicção tomou conta do meu coração de que nós, nos próximos dias, seríamos despertados pelos anjos. E foi interessante porque enquanto estava preparando a palavra, a minha esposa veio e entrou no escritório e falou: olha, não sei se faz sentido para você, mas eu estava orando e senti no meu coração que você deveria orar, pregar sobre o ministério dos anjos. Falei: amém, Senhor. E de fato, Deus desperta pessoas. Você vai ver na Bíblia, vários homens foram despertados pelos anjos. Elias, quando está desejando a morte num pé de giesta, um anjo vem e o acorda, lhe dá água e pão, uma comida que faz ele andar dias sem cansar. Talvez você chegou aqui cansado. Ei, os anjos do Senhor vieram te despertar, trazer água e pão. Ele vai te levantar em nome de Jesus. Quando Pedro estava na cadeia, algemado, sem perspectivas, esperando a morte, o anjo do Senhor entra na cadeia que ele estava. O Senhor o toca, as algemas caem. Ele acha que está sonhando e vai passando, passa pela porta do cárcere, depois pelo portão que dá para a cidade. Quando ele vê, ele está liberto, livre. Existem pessoas prisioneiras nesse lugar, prisioneiras de vícios, de pecados, de problemas, prisioneiras espirituais. Os anjos do Senhor vão sim te despertar para uma libertação no Senhor, eu creio. A palavra de Deus nos mostra a história de Jacó quando está fugindo do irmão, uma briga de família, é um negócio complicado. Ele não tem recursos, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele para no meio do caminho, faz um travesseiro à sua pedra e ali os anjos do Senhor o visitam. Ele vê uma escada que desce do céu, os anjos do Senhor subindo e descendo, e ali Deus lhe dá uma visão gloriosa, lhe dá uma promessa de que cuidaria dele. Eu não sei qual é a situação da sua casa, eu não sei o que você tem vivido entre os seus, briga, discórdia, talvez falta de recursos, mas eu creio, os anjos do Senhor te despertarão para uma nova realidade. A Bíblia vai nos contar histórias. Mas para que Zacarias foi despertado? Quantos aqui já foram despertados? Sabe quando Deus te desperta? Quem já foi acordado por Deus? Já foi acordado para orar por alguém? Já foi acordado com algo queimando no teu coração, para ligar, para mandar uma mensagem, um recado para alguém? Ou com um projeto, Deus te visitou de madrugada? Já aconteceu contigo? Eu creio que vai acontecer mais e mais, em nome de Jesus. Deus vai visitar pessoas, vai acordar gente no nosso meio. Foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias. Ele estava num aparente sono e Deus o visita, o desperta. E o Senhor o desperta para comunicar uma visão. E eu creio que em primeiro lugar Deus vai nos despertar para apresentar uma visão. Olha o que diz o texto, versículo 2: e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Deus desperta Zacarias e lhe apresenta uma visão. O sacerdócio seria restaurado, o templo seria reconstruído. Deus está apresentando uma realidade, uma fotografia do futuro tremendamente desafiadora. E sabe, eu creio que
Tudo começa com uma visão. Quando Deus nos desperta e nos mostra a realidade que nós não podemos enxergar, não somos capazes de crer, de ver. No livro Liderança Corajosa, Bill Hybels vai defender que visão é uma fotografia do futuro que produz paixão. Eu gosto dessa definição sobre visão. E eu creio que, por vezes, o Senhor usa os seus anjos para nos despertar, para nos mostrar a fotografia do que Deus está estabelecendo diante de nós. Foi assim com Moisés, quando ele está cuidando das ovelhas do sogro, ele vê uma sarça pegando fogo que não se consome. Aquela visão surpreende, o chama a atenção, e por isso ele se dirige para lá. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor era como fogo no meio do arbusto. E nesse instante uma visão apresentada a ele, uma visão de libertação, o povo voltando para casa, o Senhor o chama ali. Sabe, eu creio que Deus vai estabelecer visão nos próximos dias. Os anjos do Senhor vão nos despertar para a visão nova, do que Ele quer fazer na nossa casa, do que Ele quer fazer no nosso país, de projetos, sim, planos que Ele quer colocar nos nossos corações. A minha oração é que hoje os anjos do Senhor passeiem nesse lugar e eles entreguem planos para as pessoas, projetos, fotografias, coisas que Ele vai fazer, eu creio, em nome de Jesus. George Miller começou um primeiro orfanato, porque um dia ele viu uma criança dentro de um manicômio. Naquela época na Inglaterra, as crianças que ficavam órfãs eram jogadas nos manicômios. Ele vê aquele menino pedindo ajuda, e naquele momento ele é despertado por Deus para uma visão. Ele diz: eu preciso fazer algo por essas crianças. E ele então começa um trabalho, começa a cuidar de crianças, e milhares de crianças são abençoadas, porque Deus visitou aquele homem, e os anjos do Senhor lhe entregaram uma visão. Esses dias eu estava tão feliz de ver como os planos do Senhor se cumprem em nossas vidas. Quantos creem nisso? Deus é fiel. 2020, eu e a Sil, nós fomos para o Descend, participar daquele evento que aconteceu em vários estádios. Fui convidado para ministrar, e durante aquele evento Deus visitou a minha esposa de uma maneira especial. Falou a ela a respeito de um tempo novo, de algo novo que o Senhor queria fazer na sua vida. Naquela época ela dava aula de balé, estava machucada e não estava conseguindo dar aula. Eu lembro que a gente começou a orar nesse sentido: Deus, o que o Senhor tem para Sil? E nós tínhamos marcado uma consulta no médico, e no dia anterior ela fez uma oração: Deus, o Senhor tem um projeto novo, um ministério novo, um plano novo, o Senhor quer que eu entregue a minha profissão? Fala comigo, me dá um sinal, que alguém me mande uma mensagem amanhã, e que eu entenda que é o Senhor falando comigo. O Senhor quer alinhar, ela orou assim: o Senhor quer alinhar o meu coração com os teus propósitos, e tem algo novo, fala comigo. No outro dia, a gente foi no médico. Quando a gente está saindo, já dentro do carro, chega uma mensagem. Um irmão, acho que é pastor, eu nem sei como ele conseguiu o telefone da Sil, mas ele mandou um recadinho lá: Deus está alinhando o seu coração com novos propósitos, um tempo novo do Senhor chegou na sua vida. Ela do meu lado começou a ler chorando. À noite ela recebe um outro recado de um irmão da igreja, manda uma outra mensagem, e nessa mensagem ele fala do tempo novo, do novo de Deus. No outro dia de manhã, uma irmã, uma mulher de Deus, manda para ela uma mensagem dizendo que naquela noite teve um sonho com ela, e que ela viu alguém pregando e falando do novo de Deus, e ela aceitava o apelo. Eu falei: meu Deus, mulher, Deus não deu uma mensagem, deu 3. E ela fez as entregas dela, e essa quinta-feira teve um evento. Eu fiquei muito feliz de ver, o projeto que Deus deu para ela. 500 mulheres, ela pregando, gente sendo salva, porque os anjos do Senhor estão sim nos despertando para visões novas. Hoje a minha oração é que Deus entregue
projetos do céu na mão de pessoas nesse lugar. Nos próximos dias vocês serão despertados pelos anjos, virão ideias, insights, projetos. Deus vai mostrar fotografias do futuro, Ele vai apresentar para vocês planos maravilhosos. Quantos desejam isso? Aleluia. Mas sabe, a visão do Senhor é maior do que nós mesmos. Zacarias tinha que se lançar numa missão praticamente impossível. Começar um tempo sem autorização do rei, convencer os líderes. Como ele faria isso? E aí é interessante porque os anjos do Senhor não apenas nos despertam para uma visão, mas eles nos despertam também para a realidade de uma nova unção. E é muito interessante a visão que Zacarias tem. A Bíblia nos diz que ele vê um candelabro. Sabe a menorá, aquele castiçal que ficava no templo, com 7 assim castiçais, né? Com 7 lamparinas. Ele vê esse menorá, esse castiçal, e é muito interessante a visão que ele tem, porque o trabalho do sacerdote no templo era manter, um dos trabalhos era manter a chama dos castiçais acesa. Então, o que ele fazia? Ele aparava os pavios todos os dias, tirava a sujeira e enchia o castiçal de óleo, porque enquanto houvesse combustível, a chama ia continuar acesa. Agora, a visão que Zacarias tem é muito interessante. Ele vê o castiçal, mas ele vê uma bacia, um reservatório de óleo em cima. E existem tubos ligados a cada um desses castiçais, 7 tubos. E oliveiras que derramam óleo continuamente sobre essa bacia. E agora Deus está apresentando a ele uma nova realidade. Olha, para esta nova visão, eu tenho uma porção nova de unção. E aí as oliveiras, depois na explicação da visão, vai ficar claro que são Josué e Zorobabel, governadores, sacerdotes, as autoridades daquele tempo. E é como se a Bíblia dissesse: eles são filhos da unção, e todo recurso que eles precisam para fazer a minha obra, eu vou derramar sobre eles. Aleluia. Os anjos do Senhor vão nos despertar hoje para uma realidade que precisamos entender. Nas etapas que inauguramos na nossa vida, precisamos de um novo derramamento, de uma nova porção da unção de Deus. E eu vejo muitas pessoas que estão passando por transições, novas realidades estão se estabelecendo na sua vida e não estão se preparando adequadamente para esses momentos. Ei, deixa eu te dizer algo, talvez você esteja se preparando para casar. Você deve ler livros, você deve procurar fazer o curso de novo, você deve procurar aconselhamento, mas você precisa de uma nova unção, de um novo derramar de Deus para viver essa estação da vida. Sabe, um dos momentos que eu mais gosto em casamento é o momento da bênção. Sabe aquela bênção que tem no final, que ora o pastor ali? Mais importante que a decoração, que a festa, é você ter a bênção de Deus na tua vida. Eu normalmente, quando tenho tido oportunidade de falar em alguns casamentos, fazer esse momento final, eu peço muito a Deus que não seja um momento ritualístico. Esses dias eu fui dar uma bênção no final do casamento e foi tão gostoso. Eu senti Deus tomando a minha boca e as palavras eram lançadas e eu senti uma investidura de poder sendo derramado sobre o casal. Em nome de Jesus, busque a unção de Deus para essa nova estação da sua vida. Quantos aqui querem ter filhos? Levantem as mãos. Tem gente aqui? Tem gente que já está até gerando. Eu vi umas grávidas aí. Você precisa dar a unção de Deus para essa estação.
Sabe, você pode ler livros sobre criação de filhos, você pode falar, fazer curso. Eu sou pai. Nós somos limitados para entender realidades que se passam no coração dos nossos filhos. É tão fácil a gente não fazer as leituras certas. O dia que chegar um neném na tua casa, você vai ver que você não sabia nada. É desesperador. Eu nunca valorizei tanto os meus pais quando o Benício nasceu, porque ele chorava de hora em hora, eu não dormia, e eu sempre achei que ia tirar de letra porque eu dormia tarde, acordava cedo. Meu irmão é diferente. E aí quando está aquele neném no colo, chorando, você não sabe o motivo, não sabe o que fazer, dá um desespero. Nós precisamos da unção de Deus para criar os nossos filhos. Capacitação do alto, investidura de poder, novos projetos, novos ministérios. Você foi promovido, Deus te colocou num cargo de influência, você está inaugurando um tempo novo na tua vida. Que bom, faça cursos, busque crescer como profissional, aumente o currículo, melhore o currículo. Mas você já buscou a unção de Deus para essa nova estação da sua vida? De que maneira você tem feito isso? De que forma você tem procurado o derramamento do óleo para aquilo que Deus quer realizar através da sua vida? Nós precisamos nos preparar espiritualmente para as novas fases que a vida nos proporciona, o que Deus nos deixa viver. Eu gosto da história de um avivalista chamado Samuel Morris. Ele era um homem que se converteu na Eritreia. Fugindo, ele é abrigado numa missão. E ali ele ouve de Jesus, é discipulado por uma missionária que ensina ele a falar inglês, ensina a ler a Bíblia. E aquele homem se apaixona por Deus e começa a ler a Bíblia com muito interesse. E chega uma parte que falava da unção, do Espírito Santo, do derramamento de Deus, e ele tem muito interesse sobre o assunto. E ele começa a perguntar todos os dias o que isso representa, essa plenitude do Espírito para a missionária. E ela tenta explicar com aquilo que ela sabia. E chega uma hora que ela fala: olha, eu já não sei mais o que te ensinar sobre esse assunto. Eu conheço um pastor em Nova York que ele conhece mais sobre esse tema e pode te explicar, mas ele fala: eu vou para Nova York. Ela olha: meu Deus, esse homem sem nada, como é que vai viajar para aquele lugar? No outro dia, ele queria a unção de Deus. Aquele homem não tem dúvida, ele vai para o porto. Ele para ali e começa a perguntar para as pessoas que ali estão se elas podiam levá-lo para Nova York. E então ninguém lhe dá satisfação. Ele dorme na praça ali perto. No outro dia vai de novo, e ele pede para que alguém lhe permita pegar uma carona num navio. E então um capitão de um navio, os dois marinheiros tinham desertado, não apareceram. Fala: você sabe trabalhar? Ele disse: sim, eu faço qualquer coisa. Põe ele dentro do barco. Aquele homem não sabia fazer nada, no começo sofre muito, é maltratado, mas ele amava Jesus. E ele começa a pregar o evangelho dentro do barco, e logo pessoas começam a se converter ali. Lhe dão um sapato, roupa, e ele para em Nova York, sai na rua e começa a perguntar pelo pastor. Ele estava procurando a unção de Deus. Ele estava buscando um novo derramamento. As pessoas não sabem quem é o pastor. Não, nunca ouvi falar, nunca ouvi. Até que ele acha um chofer esses dias, charrete. Eu sei onde esse homem mora. Leva ele, não tinha dinheiro para pagar o cara. Deixa ele na porta da missão, chama pelo pastor e diz: ó, você tem que pagar a minha condução a ele. Conta a sua história. Aquele homem abriga ele na missão. No outro dia, aquele homem vai levar aqueles, quer saber da história, quer levar aquele moço para conhecer Nova York. Está apresentando os prédios, os pontos turísticos.
E no meio da caminhada, aquele moço põe a mão no joelho daquele pastor e diz: eu posso orar aqui? Disse: pode. Ele se ajoelha e começa a orar. Deus, eu vim da África, eu dormi no sereno, eu vim atrás desse homem porque me falaram que ele podia me explicar sobre a unção de Deus, e ele só fala de prédio e pontos turísticos. Tira essas coisas do coração dele, Deus, e faz ele explicar as coisas do Senhor. Naquele dia, aquele homem para a charrete, eles oram, e aquele homem é tomado pelo Espírito Santo e se transforma num grande avivalista. Hoje eu vim dizer que Deus mandou um exército de anjos para esse lugar, para nos despertar para uma realidade. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da unção de Deus para criar seus filhos, para governar sua casa, para trabalhar bem, para servir no ministério. Você precisa da unção de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu queria convidar essa igreja, os jovens e os velhos que aqui estão, a perseguirem um novo derramamento do Espírito. Ele colocou uma bacia com reservatório de óleo. Os anjos vieram nos despertar. Eu queria te convidar a buscar, como você nunca buscou, a capacitação do alto. Porque quando Deus derrama o óleo da unção, ninguém pode parar. Aquele tempo foi erguido. Deus mexeu no coração do rei, tirou o embargo. Era outro, né, que a sumidade. O templo é levantado e a glória do Senhor se manifesta naquela casa. Como Ageu tinha dito, a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Sabe, eu creio que hoje nesse lugar Deus está despertando pessoas. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou contigo. Nós vamos orar, mas talvez você precise de uma visão. Às vezes na vida a gente se sente perdido, e aí insegurança surge, confusão na mente. Hoje os anjos do Senhor vão despertar pessoas aqui, entregar projetos na mão de pessoas nesse lugar. Enquanto o louvor toca, eu queria também orar por aqueles que desejam uma nova unção. Etapas novas estão surgindo. Você está pedindo: Deus, eu quero perseguir, eu quero esse derramamento de óleo sobre a minha vida. Se esse é o teu desejo, se é isso que está no teu coração, aonde você está, fique de pé agora no teu lugar. Eu queria orar por você, queria clamar: Deus, derrama o teu óleo, derrama o teu óleo, desperta pessoas, visita o teu povo hoje, em nome de Jesus. A equipe de louvor foi arrebatada aqui hoje, pelo amor de Deus. Vamos orar aqui. Levante suas mãos assim para o céu, feche seus olhos. Comece a clamar que Deus te visite hoje aqui. Pai querido, existem realidades espirituais que os meus irmãos e eu muitas vezes não somos capazes de enxergar. E eu sinto, Deus, que existem travas na vida de pessoas, como barreiras que impedem o fluir da tua graça.
por causa de pecados, por causa de brechas do passado. O inimigo tem de alguma maneira represado e impedido a bênção do Senhor. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que os anjos do Senhor encham esta casa, e que nesse momento, agora, na autoridade do nome de Jesus, essas travas sejam arrancadas, quebradas, destruídas, e que a tua glória se manifeste aqui. Existem casas com uma espécie de nuvem escura se estabeleceu. Discórdia, confusão. Pai, muitas vezes sem perceber as realidades espirituais, permitimos que o inimigo estabeleça, sim, confusão, crises. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar: mande essas nuvens embora, sopra neste lugar. Pai, eu quero clamar por um novo despertar da tua igreja. Assim como nos dias de Zacarias, o Senhor despertou os seus profetas, despertou o seu povo, despertou as lideranças do seu tempo, e eles creram mediante a visão que o Senhor lhes entregava. Eu quero clamar que os anjos do Senhor agora despertem pessoas para uma nova visão, para novas realidades, para novos projetos. Em nome de Jesus, entrega na mão dos teus filhos projetos novos. Entrega na mão dos teus filhos hoje visão, fotografia do que o Senhor quer realizar entre eles, na casa deles, nos seus ministérios. Entrega agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero clamar, Pai, as estações novas da vida vêm, e não podemos nos esquecer. Precisamos de uma nova unção, de um novo derramamento. Eu lembro na minha vida estações, derramamentos. Claramente, Pai, tenho procurado o Senhor esse novo derramar, e eu quero clamar que haja um mover no meio do teu povo. Que hoje o Senhor nos desperte para esta realidade. Precisamos da unção de Deus, do óleo do Espírito, que ele seja derramado hoje, da cabeça aos pés, que pessoas sejam revestidas de autoridade para influenciar pessoas, para cuidar dos seus, para sim viverem o casamento, para criarem os filhos, para exercerem a liderança na igreja. Derrama o teu óleo, unção nova, um novo derramar. Manifesta a tua glória hoje aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você que já é crente no Senhor Jesus, já se converteu, eu quero que você levante um clamor agora. Pessoas vão ser salvas e libertas nesse instante em nome de Jesus. Quero fazer mais um convite. Você que veio neste lugar e talvez desconhece essa realidade espiritual, ou não sabe como lutar nesse combate, mas você reconhece que precisa da ajuda de Deus. Existe uma chave que Deus quer te entregar hoje, uma chave que nos permite vencer as batalhas espirituais. E essa chave é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando entregamos a nossa vida para Jesus e o governo dele se estabelece em nós, os anjos do Senhor passam a servir-nos. Em nome de Jesus, hoje eu vejo anjos entrando em casas, no meio de famílias. Eu vejo os anjos do Senhor lutando guerras do povo de Deus aqui. Eu vejo o Senhor operando. Se hoje nesse lugar você
quer pedir, Deus, Senhor, eu quero o teu governo na minha vida, eu quero vencer essas guerras, eu quero a capacitação do alto, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Talvez existem crises cuja origem você desconhece ou imagina. Hoje, sim, Deus vai trazer liberdade. Talvez prisões da mente, prisões que foram estabelecidas, eu creio. Jesus vai quebrar laços hoje, correntes. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se hoje você está dizendo, eu quero Jesus, eu quero os recursos do céu para lutar os combates da minha vida, eu quero a ajuda de Deus, eu quero entregar minha vida. Quando eu tomei essa decisão, o Espírito Santo foi derramado na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo. Isso vai acontecer hoje com você. Você vai nascer de novo, para uma nova vida. O Senhor é contigo. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar bem alta a mão, assim, bem alta. Tem muita gente na galeria, aqui embaixo. Aleluia. Eu vou pedir para você que levantou sua mão, vem para cá. Nós quero orar. Hoje eu quero orar para você que venha. Pede licença. Tem alguém que está contigo aí, você é amigo, pode vir junto, dá a mão, vem para cá atrás, pode vir, lá da galeria, pode descer, tem bastante gente. Venham. Deixa eu abençoar aqui. Deus abençoe. Pode vir, tem mais gente. Deus está chamando, venha. Venha, desce lá do fundo, lá da galeria, desce, vem com a esposa, vem com a família, vem com os filhos, vem todo mundo, pode vir agora. Tem mais gente. Pode aplaudir mais forte esse pessoal que está vindo, venha. Hoje a salvação chegou na sua casa, hoje o governo de Jesus, a vontade de Deus, hoje a liberdade chegou. Venha, consagre seu casamento, consagre a sua família, consagre a sua história. Peça a Deus a bênção dele, venha, tem mais gente, ele está chamando, isso, venha, isso. A gente espera, desce lá da galeria, isso, venha, tem mais gente, Deus está chamando, venha, isso, venham. Se algo está te prendendo aí, em nome de Jesus, você é livre, venha. Hoje a cura vai chegar para muitas pessoas, hoje Deus vai transformar vidas aqui, venha, Deus está te chamando, aleluia, venha, tem mais gente, lá no fundo, lá atrás, aqui no meio, pede licença, eu sei que você vai ter que pedir para passar no meio das pessoas, vem para cá, eu quero orar por você agora, isso, nós vamos orar aqui, você que veio aqui à frente, quero orar por você, vou fazer uma oração, você repete comigo, feche os olhos, repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que o volante, que o comando da minha vida está nas tuas mãos. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu favor estejam comigo todos os dias da minha vida. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você, Pai querido. Agora sela a vida desses meus irmãos com o selo da promessa, que eles não sejam mais os mesmos, que o Senhor fale com eles, que um tempo novo se estabeleça. Sela com o teu Espírito, Pai, sela. Traz nova vida nesta vida, Pai. Faz assim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode olhar para trás aqui, olha a nova família na fé que vocês receberam aí hoje. Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós temos um convite, se ninguém te entregou, em cima da mesa tem um convite ali, pega. Terça-feira tem um café, a gente quer orar por você, quer te presentear.
quer te ensinar os próximos passos nessa caminhada com Deus. Então venha, pegue ali, e nós queremos te ajudar. Toda terça-noite tem esse café de recepção. Você pode vir, pode vir participar com a gente. Deus abençoe sua vida. Vamos adorar a Deus juntos. Existe mais que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui. A gente está quase encerrando o culto, mas eu creio que a presença de Deus está aqui neste lugar, e pessoas precisam ser libertas, corações precisam ser reacendidos. Vamos dar liberdade para que o Espírito Santo possa terminar esse culto da maneira que Ele deseja. Há poder no nome de Jesus para curar, para libertar. Fazer isso com intensidade. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há cadeias quebrar. Você crê nisso? Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar. Pega a sua voz, vamos dizer mais uma vez: há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos cantar assim: há poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Pega a sua voz, vamos dizer isso. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Vamos cantar
aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres. Vamos cantar isso mais uma vez, aquele que era, que há e que há de vir, aquele que era e há de vir, em seu poder, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Mais uma vez, pega as suas mãos, vamos cantar aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, meu Deus, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, Senhor, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Continua movendo multidões, amém? Deus continua fazendo milagres, Ele continua tocando nos nossos corações. É o Deus de Israel. Ele vem para nos transformar, Ele vem para contagiar os nossos corações. Clame ao Senhor desesperadamente, porque Ele é mais precioso que o ar dos nossos pulmões.